NFL, etc. 152, terça-feira, 26 de setembro de 2023. Eu sou o Ticas e chegamos para mais uma edição depois de uma semana com quebra de recordes, casos de polícia e babados dos famosos, com direito a uma volta direto ao túnel do tempo, com a confirmação de Usher como atração principal do show do Super Bowl 58 em Las Vegas. Então, para comentar, é claro que eu já chamo o nosso dançarino oficial, o nosso decano micareteiro, o homem que remexe os quadris atrás da linha de scrimmage e na frente das pistas de dança, o Wallace Matos, o nosso Wally. Fala, Wally. Usher. Yeah, 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 yeah. Gostou ou não gostou? Pô, até mutei o negócio aqui de tanta emoção. Fala, Ticas, fala, galera ligada na NFL, etc. Quando eu canto a capela, vou causar esse efeito mesmo, cantando a capela assim, o pessoal emociona, é normal. Então, ele quase que chegou naquele tom lá do South Park, que a gente tem que correr pro banheiro aqui. Mas, voltando aqui, como você não é o John Stamos, hein? Como você não é o irmão do John Stamos, a gente consegue segurar. Mas, pô, o Usher, na verdade, é uma grande possibilidade de features, né? Porque não é só o Usher. Só recentemente ele fez coisa com o Lil Jon, com o T.Y., com a Beyoncé, com a Alicia Keys. Então, meu querido, pode esperar que o Usher não vai subir sozinho nesse palco, mas nunca. Então, pedir e pode esperar todo mundo aí que ele vai chamar a galera para poder fazer mais um encontrão de R&B e rap dos anos 90. Mas meu coração encheu de alegria porque a gente balançou as cadeiras várias vezes ao som de Usher, né? Esse anúncio foi mais um daqueles memes. Filho, aumenta o som aí que essa é do tempo do pai. E aí eu vou fazer uma denúncia aqui, tá? Tem gente da audiência, tem gente parteira nossa, tem gente que participou aqui já do NFL etc como convidada e que teve a coragem de postar no Twitter que não sabia, não conhecia, nunca tinha ouvido falar em Usher, tá? Mas eu não vou citar nomes, eu vou só deixar um abraço aqui pra Giovanna Sociarelli. E aí, bateu o peso da idade, de novo. Aqui a gente é cringe, a gente conhece muito bem e ficou feliz com o Usher confirmado no Super Bowl. E é claro que também já está online o nosso assessor especial para assuntos de choquei. Ele que, além de crítico musical, também é especialista em comportamento humano e em premonições esportivas de relacionamento. Luiz Vitorino, nosso Magal. E aí, Magal? O que é mais improvável acontecer? Um jogo de temporada regular da NFL no Brasil, já no ano que vem? Ou o flerte Travis Kelce e Taylor Swift virar namoro sério, depois casamento e viverem juntos para sempre? Fala, meus amigos do NFL, etc. Ticas, num cenário em que até a Sandy virou desquitada, eu acho que tudo é possível. Tudo é possível, eu já não duvido de mais nada. Sobre o Usher, cara, eu só tenho a agradecer. O Usher já me deu muita alegria. Muita alegria, muita. Já me quebrei demais ao som de Usher e concordo com elas. Vai ser um imã de feats que a gente não sabe qual pode ser. Pode acontecer de tudo, cara. Basta você lembrar que o Usher já cantou com o Little Jon já gravou com a Mulher Filé. Então, pra Mulher Filé aparecer no Super Bowl, não custa, entendeu? Eu achei maravilhoso, cara. Graus, só 2 graus de separação, tá muito pertinho. Cara, é muito pouco. Pena que o Catra não tá mais vivo, que alguém que caberia demais pra fazer um feat aí seria o Catra, cara, e explodir a cabeça dos americanos. Pois é, calhou que a notícia teve até pouca repercussão, porque o mundo da fofoca da NFL, no domingo, no dia que saiu a notícia da confirmação do Usher, tava todo voltado pro casal Travis Kelce e Taylor Swift, mas faz parte. Vamos ver no que vai dar esse show aí. Eu tô otimista, também acho que vai ser um show bacana. Bom, chega de papo furado. Hoje vamos de roletão da rodada, com essa rodada maluca dessa semana 3. Seguimos depois com treta na TL, também teve treta pra mais de metro essa semana. E pra fechar está de volta o meu, o seu, o nosso TD ou Fumble. NFL, etc. Claro que antes de irmos aos jogos em si, aquele alô pra galera do chat, o Lelinho Turismo e Eventos é o First Pick, o Flávio Venâncio é o Second Pick. Coincidência, né? O Escolástico, o nosso outro Flávio, também já está na área, dando seu alô. Senhor dos Games com uma picareta, um golfinho e um outro emoticon que não deu pra identificar.
Arcanine, direto de Portugal, Érica Racibara, deixando seu boa noite. O Carlos Ferreira, com certeza está satisfeito com seu Cardinals da massa. Hoje ele pintou aqui. Hoje ele pintou. O Cardinals ganhou, Carlos Ferreira aparece. Rafael Santos também triste com seu Carneirão, mas veio aqui deixar seu like falando que se torcesse para os Broncos seria pior. E o nosso Anderson Brown também online. Valeu, galera. Para começar, não tem como. Miami Dolphins 70, 20 Denver Broncos, histórico. A maior pontuação desde 1966. Um verdadeiro baile sem resposta. Um desfile. Os golfinhos desfilaram para cima dos Broncos do Champeito. O Wallace Matos, o nosso Wally, como que tá o otimismo? Você acha que é uma circunstância de jogo, que o time tá bom, mas também não é para tanto? Ou agora é rumo ao Super Bowl e campanha invicta de novo igual em 72? Tudo nosso. É o seguinte, eu não sei porque vocês estão tão assustados. O Miami estava fazendo esse mesmo início de temporada o ano passado. O problema foi do terceiro jogo para frente. Então vamos ver aí. Eu tô, como bom torcedor do Miami, eu ainda tô desconfiado. Embora essa sapeca iaiá que nós demos no Broncos tenha dado pinta logo no primeiro drive. Na segunda jogada do jogo, ô Ticas, o Tyreek Hill tava sozinho. Sozinho. Então uma defesa que não marca o melhor wide receiver do time adversário, um dos melhores da liga, no segundo lance do jogo, aí você já viu, né? Os caras já estavam de sacanagem no segundo lance da partida. E aí foi TD do Tyreek Hill e nós viemos para esse massacre. A partida tem estatísticas que são assim, maravilhosas. O Miami fez uma partida tão equilibrada, Ticos, que das 726 jardas totais, foram 376 passando e 350 correndo. Então, assim, não dá nem pra falar que o Miami forçou o jogo pra caramba nos caras, o Tyreek Hill pegou 600 milhões de passes, não, fez um jogo equilibrado, ele não partiu pra agressão. No último snap de posse do Miami, o White ajoelhou, ele ajoelhou para não fazer o 73, porque podia chutar o field goal para poder fazer 73 e humilhar ainda mais o Broncos. Isso meio que... Você concordou com o McDaniels ajoelhar ali e não ir pro recorde? Depois, na entrevista, ele disse porque ele não queria atrair um karma ruim para o time, estava de bom tamanho, tinha que ser feito, já tinha sido feito. Você concordou? Ou você acha que tinha que ir pro recorde de uma vez, gravar de vez o nome na história? Eu acho que isso já tinha ficado para trás. O jogo acabou quando o White deu um passe pro Chosen Anderson e fazer um touchdown. Aí acabou o jogo. Eu queria assim, depois desse lance aí, que é do pessoal do Practice Squad, é o QB reserva lançando pro wide receiver do Practice Squad. Aí, meu querido, o jogo já tinha acabado. Então não precisa de mais essa humilhação. E as leis do ex funcionando a todo vapor, né? O McDaniel começou como garoto de bolas, cara que leva as bolas para os jogadores jogarem futebol americano no Broncos. Tem o Bradley Chubb, que a gente trocou por ele no ano passado. Vic Fangio foi treinador do Broncos, ou seja, o Sean Payton já podia ver o que estava aguardando ele em Miami, podia ter dado uma estudadinha na lei do ex, tão querida no futebol nacional, no futebol da bola redonda brasileiro, que a toda hora tem uma lei do ex. Mas foi um jogo que o Miami demonstrou variedade, demonstrou segurança e um atropelo para cima do Broncos, né? Dá vontade de ficar revendo os highlights dessa partida, que só tem touchdown, aquele highlights compacto que o pessoal faz de 14 minutos, não tem nem espaço para mais nada, só tem touchdown na jogada. O Miami não chutou nenhum field goal no número de punts que eu estava vendo aqui também mais cedo, agora eu vou perder aqui a estatística, foi, se não me engano, 0 punts, né? De turnovers, na verdade, foram 3 turnovers só, ou seja, nem assim, nem precisou jogar tanta defesa. Javon Holland deu dois cascudos na bola enquanto estava com o pessoal do Broncos, já serviu para isso já. Mas para resumir, sua opinião como torcedor mesmo depois desse jogo. Já ganhou, é tudo nosso, ou uma tarde feliz, que tudo deu certo, já vai pegar os Bills agora na próxima rodada, vamos ver como que vai ser. Nenhuma das duas, acabou a pré-temporada, agora começa a temporada da NFL pro Miami. Gostei.
Magal, você, como jogador, mais estrada, mais tempo de carreira aí no FABR, você já esteve dos dois lados dessa moeda. Você já esteve do lado de um time que amassou sem resposta e bateu a casa aí de 50 e tantos, 60 e tantos pontos, e você já esteve do lado do time que tomou 40 e não conseguiu pontuar também. Como que, depois do ano que os Broncos tiveram ano passado, a saída do Hackett, a vinda do Sean Payton para dar essa fagulha de esperança, começa 0-3 e no terceiro jogo me apanha com um jogo histórico desse, sem resposta, 70-20 pro Miami. Como que fica esse vestiário e como que o Sean Payton segue daqui pra frente pensando em reaprumar esse navio pro resto da temporada? Ainda fez a graçolinha lá na coletiva, né, Magal? O cara foi perguntar pra ele e ele mandou o next question. Eu ia falar isso agora. Até eu assistir a entrevista do Sean Payton, eu tava achando assim, cara, existe um problema ali de depth chart, obviamente existe, porque se você for olhar o depth chart do Denver Broncos, no ataque, você tem assim, razoável, tá? Você tem o Russell Wilson, beleza, tem o Jerry Jeudy, você tem o McGlinchey, que é um bom right tackle, basicamente é isso. Tem o Javonte Williams. Vai lá, beleza, vou dar essa aí. O que mais? Tem 4 caras de 11. A linha do Broncos tá uma vergonha, cara. Tá parecendo a linha do Giants no jogo do Dallas. Uma vergonha. A linha do Miami tava brincante. Você via ao longo do jogo, os caras não estavam mais levando a sério. Os caras estavam ali naquele esquema peladinha, sabe? Brincando, curtindo, fazendo graçola, entendeu? Então acho que tem um problema de depth chart. Até a entrevista eu achei assim, não, mas o Chapeta é um cara experiente, pô, o cara vai controlar o vestiário e vai direcionar. Cara, você não pode dar um chilique desse numa entrevista, numa coletiva, desculpa. Se acabou o jogo, eu sei que é pesado, eu sei que, sua cabeça ele tá a mil. Cara, você é o head coach. Você não tá lá só pra ser aplaudido e pra falar, nossa, olha que maravilhoso, o cara é incrível, vamos fazer um filme da história dele, porque o cara merece botar na Netflix. Você tem que estar lá também pra hora que o bicho pega. E é na hora que o bicho pega que você mostra quem você é. Ali era pra ele ter sido um cara frio, objetivo, direto, respondido as perguntas de forma educada, respondido de forma adequada. Você não precisa ter todas as respostas. Você pode virar e falar, olha, eu estou tão espantado quanto vocês, claramente a gente tem muito a fazer, a gente tem um trabalho muito longo pela frente e não tem outra coisa a ser feita, a gente tem que sair do zero e recomeçar o trabalho. Pronto, acabou, amigo, era isso. Pronto, aqui, ó, Media Training do Magal em 15 segundos. Agora, daquele chiliquinho, para mim, foi sintomático de como é que tá o vestiário, de como é que tá esse relacionamento. E, cara, isso aí, para desandar, não precisa de muita coisa não, tá? De um cara, Ticas, que o cara sentou o sarrafo no trabalho anterior, né? Exatamente, era isso que eu ia comentar. Porque se ele chega e fala assim, ó, realmente, a casa tá desarrumada, vamos trabalhar na boa para tentar reverter, beleza. Mas o tanto que ele fez conversinha contra o Hackett, o trabalho anterior, atrai essa atenção para ele, e aí quando o pessoal questiona, ele quer dar chiliquinho na entrevista, tá completamente errado. Inclusive, Ticas, vale aqui os parabéns para o Nathaniel Hackett, que não tweetou nada, não postou nada, não falou nada. Porque ele tava com a faca e o queijo na mão ali. Você imagina o nível do autocontrole desse sujeito em casa, vendo o Sean Payton tomar 70-0 para não fazer aquele tweet de um emoji, sabe? Aquele emoji do olhinho olhando para o lado. Só isso. O tweet poderia ser esse. O olhinho olhando para o lado. Só isso. Isso é suficiente. Infelizmente, ele não estava em casa. Ele estava tentando fazer o Zach Wilson jogar um pouquinho de bola contra os Patriots e não estava conseguindo. Ele tava um pouco mais de trabalho. Mas o cara ficou impávido, cara. E aí eu vou te dizer uma coisa. Vocês acham mesmo que não teve um assistentezinho que foi ali no ouvidinho dele e falou assim, amigo, Sean Payton está tomando 70-0. Ah, certamente. 70, você não ouviu errado. 70-0. Você acha que não falou? Falou. Com certeza ele falou. Certamente. Não, e assim, falando um pouquinho da contribuição do Sean Payton para isso, quando você começa a tomar um vareio desse, tira a gente, substitui, sei lá, mexe com alguém, tira
Pô, o Russell Wilson ficou em campo os 4 quartos todos, cara. Não precisava dessa humilhação, não precisava de presenciar. Podia ter falado assim, aí percebi que o jogo já estava decidido, resolvi testar, tirar, sei lá. Faz alguma coisa para poder justificar até um placar mais elástico. Porque, de resto, o time dele foi dominado completamente. Tem alguns jogadores de exceção na defesa, mas olha lá, acho que o Broncos está numa draga danada. Mas, como dissemos aqui antes da temporada, né, ele já tem a desculpa perfeita, né, do trabalho, da reconstrução, papapá. Mas nem essa vai salvar ele de 70, não. Como diz muito bem o nosso Arcanine aqui no chat, o treinador às vezes também calça o salto alto e tem dificuldade de tirar. Então o Sean Payton chegou muito reconhecido, né? O salvador da pátria chegou. Vai ser diferente. Por agora, tá até pior. Se for colocar essa altura da temporada do ano passado, o retrospecto do Hackett era melhor que o do Sean Payton. Vamos ver como que vai ser daqui pra frente. O que eu não quero é que o Miami calce o salto alto. Eu não sei. Bom, tudo bem. O hype tá ficando gigante, mas não tem como você não hypar um time que faz o que o Miami fez até agora. Não tem como. Mas ajuda muito ser um duelo divisional agora contra o Bills fora de casa, cara. Então isso ajuda muito a centrar o time de volta. Porque o Bills também ganhou de um monte, né? Assim, obviamente ninguém ganhou de 70, mas também ganhou de um monte e é o famoso estamos no jogo, né? Então não vai ser fácil e esse jogo com o Bills realmente para preocupar a cabeça do pessoal de Miami é melhor do que se, por exemplo, vai pegar, sei lá, um Atlanta Falcons agora. Aí eu ia ficar mais cabreiro. Nosso Rafael Cooper, também diretamente do nosso NFL, etc. diretoria, o nosso Batman do Fogão, ele disse que veio aqui só para ver o sorriso feliz do Wall, que na dobradinha atropelou na NFL e no Fantasy. Obviamente, o Wallace tem no seu time de Fantasy vários jogadores de Miami. Aí com um desempenho desse durante a tarde de domingo, de 70 pontos, sobrou ponto pro time dele inteiro no Fantasy, também bateu recorde lá na nossa liga mais antiga, a Bros Football League, a BFL. E o Washington Ferreira, sempre resiliente aqui no chat, nosso sofrido representante da torcida Chicago Bears, da NFL, etc. diretoria, mas tá aqui marcando presença, vai ouvir a gente falando dessa desgraça desse Chicago Bears daqui a pouco. Vamos lá. Falando neles... Só uma dúvida aqui, Tico. Só uma dúvida. A sua liga é Bros ou é Bros? Igual aquela boy band dos anos 2000 que cantava sim. Essa liga começou mais ou menos na época que o Bros ainda existia e tinha... Então foi influenciado. Mas não foi só coincidência. Entendi. Mesmo. Foi coincidência. Não, é uma informação relevante aqui para o ouvinte. Só queria destacar. Pode ser até que a nossa liga seja anterior. E aí, no caso, o registro de marca deveria ser direito. Houve um plágio do Bros. Exatamente. Perfeito. E da Honda também, quando fez a motoca. Ó, vamos lá. Vamos passar para os outros favoritos que garantiram o seu favoritismo e que deu a lógica. O primeiro, obviamente, o jogo de quinta-feira, que o Magal fez questão de não assistir, porque estava lá recebendo as bênçãos do Papa Emeritus numa esbórnia, num evento de esbórnia, mas ele avisou aqui que ele ia para a esbórnia receber as bênçãos do Papa do Demônio, né, lá em São Paulo, e aí preferiu do que ficar assistindo seu Giants sem Saquon Barkley, semana curta, sem OL, sem DL, apanhar de 30-12 para os 49ers. Beleza. Isso aí não teve mistério. Os Bills também foram até o Washington, bateram os Commanders por 37-3, sem surpresa. Os Chiefs bateram os Bears do nosso Washington por 41-10, também sem muito mistério, deu a lógica. E os Eagles, na primeira janela do Monday Night, mais uma rodada dupla de Monday Night, bateram os Buccaneers por 25-11. Nossa, mas pô, nem foi um desfile, né? Não foi uma pancada. Gente, os Eagles botavam a bola embaixo do braço e simplesmente sangravam o relógio. Pragmatismo total. Mudou o coordenador. Os Eagles fazem um jogo que eles querem. O dobro de tempo de posse de bola e o jogo não teve em risco nenhum dos Bucs aproximarem e virar esse placar. Os Eagles controlaram, jogaram o que precisava jogar. Bora para a próxima semana. Uma geralzinha aí sobre os favoritos, Magal. Bom, obviamente nada diferente aí do Giants que a gente esperava. Inclusive achei bem interessante, assim, se você for olhar a pontuação quarto a quarto, deu a lógica que foi a defesa absurda dos 49ers segurando o ataque limitado dos Giants, né? Foi um field goal no primeiro quarto, um field goal no segundo quarto, um falso placar aparentemente
trabalhável quando foi pro halftime, só que chegou do halftime para frente, a gente fez um touchdown sem conversão, fez 6 pontos, né? Então, assim, nada demais, tudo certo. Esse aí já tava no planejamento como derrota mesmo. Dos outros jogos, também não vi nada de diferente assim, Tilas. Assim, o que eu realmente gostei, para ser muito sincero, foi desse pragmatismo dos Eagles. Porque eu acho que, pensando na temporada como um todo, jogos igual esse como o Bucks, você tem que fazer isso aí mesmo, cara. Pra que você vai ficar se matando, se desgastando, correndo risco de lesão pra ganhar do Buccaneers? Não faz sentido. Faz o esqueminha parreira ali, ganhar de 1-0, gol feio, sem alegria pra torcida, e toca o barco pra próxima semana. Gostei, nada demais. Quando apertava pro Hurts, ele achava o Brown e acabou. Dá uma apertadinha, ele... nem parecia que eles estavam jogando. Apertar, jeito de falar, né? Assim, não era um apertar mesmo. Não, realmente. A defesa dos Bucks estava vindo bem até esse confronto, né? Tanto que os Bucks estavam 2-0. Mas a gente sabia que a lógica dessa partida seria mesmo os Eagles ganharem com uma certa tranquilidade. Lembrando que hoje só temos 3 times invictos na liga inteira. Os Dolphins, do nosso Oli, os 49ers e os Eagles. De resto, já tá aquela emboleira ali, 2-1, 2, e é disso que a NFL gosta. A NFL quer equilíbrio, ela não quer times aí esculachando todas as semanas para se encontrarem só nos playoffs. Ela quer que todo mundo se mantenha vivo o maior tempo possível até o final da regular. Falar um pouquinho desse Bills e Commanders, o Bills parece que tomou jeito na parte de ataque deles para correr com a bola. Exercitaram mais esse controle de jogo, embora o Commanders tenha um cara que é excepcional lá, que é o Young, na DL, mas ele sozinho também não faz verão, né? Então fica ele tentando fazer o pass rush e a contenção do jogo corrido, uma hora um vai falhar, né? Então não dá para poder fazer as duas posições. Mas o próprio Magal falou, olha, hoje o Young ele já é secundário. Hoje o Montessuet ele é o principal disruptor, hein? O disruptor da linha do Commanders é o Montessuet. O Young, por conta até do tempo que ele ficou fora, ele já perdeu um pouco esse protagonismo ali. Mas o Young é o cara que eu acho que ele é mais inteligente para jogar do que o Sweat. O Sweat é um pouco mais físico, ele usa mais a complexão física dele para poder fazer as jogadas. O Young é um pouco mais inteligente. Então, e aí quem tem que pensar o jogo acaba jogando por 2, por 3 ali na linha. Então, assim, o Commanders segurou enquanto deu, só que não dá muita coisa. E aí acho legal essa vitória do Bills representar também uma diferença grande, que dá um alerta para o meu Miami, que vai pegar o Bills agora na próxima rodada. 37-3 é um placar muito elástico no futebol americano, então não dá para poder falar assim, nós ganhamos de muito e vamos lá, não tá nada. E desses Chiefs e Bears, o que eu posso falar? A mulher tava lá, né? Ela quase que não cabe no camarote, você viu? A hora que ela levantou, quase que esparrou a cabeça no teto. No camarote eu não reparei não, mas ela saindo de namoradinha com o Travis Kelce, ela bate quase a altura, eu não sabia que ela era desse tamanho, não. Pô, ela é alta pra cacete. Tem um show que é icônico do Grammy, que botaram ela pra fazer um show com o Bruno Mars. Parece piada, cara. O Bruno Mars bate quase no joelho dela. Ela é a famosa vara de catamanga. É verdade. Quem já pegou manga sabe como é que é. Mas a famosa vara de catamanga. Agora, uma pergunta que eu tenho pra vocês aqui. Qual é o fetiche que ela tem com esse negócio de entrar escondida nos lugares em objetos esquisitos? Que não adianta. Porque no show dela, ela já entrou num armário de limpeza. Aí agora estavam suspeitando que ela entrou num carrinho de pipoca. Um carrinho de pipoca, assim. Imaginei um armário de duas fotos, um armário de pipoca. Um saco de pipoca em cima. Realmente, caberia ela ali. Que será que é? Eu, como psicólogo, não consigo entender esse fetiche. É porque ela é muito grande, às vezes ela não cabe nos lugares, ela quer se desafiar ao contorcionismo para poder caber por ali. Mas eu fiquei mais impressionado que ela xingou do lado da sogra. A sogra tá conhecendo ela ainda não tá engatada, não tá aquele namoro ainda, aquele namorão ainda. Né? Agora já tá as primeiras aparições públicas e tal. Mas ela meteu um xingamento ali do lado da sogra já de uma vez ousada, a Taylor Swift. E o Travis Kelce multiplicou seguidores, o Kansas City Chiefs ganhou mídia,
virou a camisa mais vendida do lado do Mahomes e agora explodiu. Agora o Travis Kelce pode até aposentar. Gente, esse caso fez o Bill Belichick dar um sorrisinho de canto de boca enquanto ele estava numa entrevista. E ele foi perguntado se ele acompanhou essa dinâmica desse novo casal aí que chamou atenção na NFL. E ele respondeu com um sorrisinho de canto de boca que o Travis Kelce já fez muitas recepções boas, já teve muitas pegadas boas durante a carreira, mas essa com certeza é a melhor delas, o Bill Belichick. E aí, como aqui é o NFL, etc., é NFL e teorias da conspiração, pra mim tá muito claro que isso foi tudo armado, porque no próximo Sunday Night, o confronto é Chiefs e Jets. Era pra ser o confronto Patrick Mahomes e Aaron Rodgers, que infelizmente não vai acontecer. O mais aguardado de Gente, o todos. que vocês acham que vai ser o assunto da noite lá no MetLife Stadium, no camarote? A presença ou não da Taylor Swift. Então, pra quem tá achando que isso aí é tudo espontâneo, aqui não é lugar disso. Aqui é lugar do chapéu de alumínio da teoria da conspiração. Tá? Tudo marketing, pô. Tudo marketing. Claro. Você mesmo falou os números do Kelce aí, tudo bombando. Já é top 5 de venda de camisa. Os Swifts agora estão tudo assinando Game Pass. Ele ganhou 300 mil seguidores no Instagram de um dia pro outro. E mais uma prova de que o Bill Belichick realmente está caminhando para a senilidade. Ele ficou feliz e fez piada com a alegria de uma outra pessoa. Se isso aí não é prova que o Belichick está senil, eu não sei mais o que pode ser. Já não é mais ele mesmo. Mas quem continua sendo ele mesmo é o Marcelo Faria, que veio no chat para perguntar quais dos jogadores mais decisivos da NFL. Beijo pros três. Daniel Jones. Fazendo referência a uma final aí de menor importância que teve no domingo. Então a gente não vai entrar, porque hoje não tem pergunta etc. Não vamos entrar nessa seara aqui não. Um abraço pro nosso glorioso Marcelo Faria. Parabéns pelo título aí que nunca tiveram, né? Esse aí a gente tá cheio já lá na Gávea. Bora falar das zebras. Falando em zebra, vamos falar das zebras. O meu Ravens deu jeito de perder para o Indianapolis Colts, sob o comando de Gardner Minshew, porque o Anthony Richardson realmente ficou fora. Lá vem ela. A Minshew Mania. Lá vem ela. Mas assim, não é que o Gardner Minshew jogou pra caramba, não. Né? Inclusive ele fez o safety lá, Ben Orlovsky também. Pisou no fundo da endzone, tomou o safety. Mas já tem um burburinho. Por quê? Porque o pessoal do time gosta muito dele, ele é um cara muito carismático, aí já estão naquela assim, vamos voltar com o Anthony Richards ou não? Tem que voltar, isso aí não é uma questão. O jogo feio, foi pra prorrogação, e pros Colts levarem essa, eles tiveram que contar com a perda de um chute de 61 jardas do Justin Tucker, e com um recorde do Matt Gay, o kicker dos Colts. Ele bateu o recorde, ele bateu 4 field goals, inclusive da vitória, para mais de 50 jardas num jogo. Então, tudo isso conspirou para essa zebra acontecer. A outra zebra, já tem gente esperando o seu comentário sobre essa, tá, Magal? Os Cardinals não tomaram conhecimento do terceiro time mais hypado da liga, que é o Cowboys, atrás apenas de Dolphins e de 49ers, e foram lá baterem o America's Team por 28-16, com direito a show de Josh Dobbs. Então, essa aí ninguém esperava. Essa é para quebrar aquelas apostinhas múltiplas que a gente faz de resultado. Essa aí quebrou a perna de todo mundo. Os Cardinals, desde o começo da temporada, a gente tá vendo que não são tão ruins quanto a gente imaginou que seriam, e aí conseguiram promover essa zebraça aí jogando bola, tá? Com mais vontade, com mais... James Conner, meu querido, um grande partido de James Conner, tá? Correndo muito bem com o James Conner. E foi um jogo legal, não foi um jogo ruim, não. É porque não tiveram resposta mesmo. Lembrando que os Cowboys vieram meio abatidos por conta da lesão do Trevon Diggs, que tirou ele da temporada num treino durante a semana. Então o Cowboys também já não estava 100%. Mas não era para perder. Perderam. É bom que dá uma amansada no hype. E a terceira zebraça foram os Texans bater os Jaguars por 37-17. O CJ Stroud provando mais uma vez que pertence, que é para valer. Por enquanto o melhor quarterback da turminha. E com direito a retorno de fullback. Tá? Mais um recorde aí da rodada. Um fullback de, sei lá, 230 e tantas libras. O cara mais pesado a bater 20 milhas por hora correndo no retorno para touchdown. E os Jaguars conseguiram tomar uma sacolada, não é só perder não, tomar uma sacolada para os Texans por 37-17. Comentários sobre as zebras da rodada. Dá para perceber que o Jaguars tem um problema de personalidade contra o Texans. Eu estava vendo nas últimas 5 temporadas,
o Jaguars perdeu para o Texans a primeira partida. E aí, os recordes do Texans eram assim, 0-3, 0-4, 1-5, quando pegava o Jaguars. Ou seja, estava sempre muito pior e tal, que o Texans vai lá e carimba o Jaguars. Ou seja, é o famoso time a ser superado psicologicamente pelo Jaguars. Não tá sabendo, tem alguma coisa errada por aí. É muito bom ver o CJ Stroud jogando. Sobre Cardinals e Cowboys, eu tenho só uma coisa para falar. Vai, Micah Parsons. Zoa o Tyreek Hill mesmo. Fala que vai mandar ele pro hospital. Mas fala isso e faz o seu no domingo. Porque o dele ele fez em campo lá no Miami. Então, não adianta, meu querido. Não entra nessa, não. Você joga pra caramba. Agora, vem zoar meu menino, não, meu bandido favorito. E faz o seu, a primeira parte. E esse Colts Ravens, o Ticas, infelizmente ou felizmente, é um dos jogos mais legais do domingo, porque muita coisa estranha aconteceu ao mesmo tempo para poder... eles conseguirem segurar, o Colts conseguir segurar o Lamar Jackson a poucas jardas para o padrão Lamar Jackson é algo a se notar. E os caras estão jogando com sangue nos olhos. Eu não achava que o Colts ia jogar assim, principalmente no início da temporada. E o Gardner Minshew tem uma aura em torno dele mesmo. Ela dura um jogo e meio, mais ou menos. Mas é isso aí, tem a Minshew Manning. Bom, eu vou tirar o jogo do Texans e o jogo dos Ravens da frente, porque o jogo dos Texans, enfim. E o jogo dos Ravens, vamos combinar, foi uma sequência de cagadas, a verdade é essa. Tá? Poderia ter saído aí o jogo para os Ravens, foi um monte de jogo. Não é pra galera do Colts também achar que tá super bem. Aquele clássico, né, Magal? No último período, um time tinha a chance de acabar o jogo, não conseguia colocar o kicker em posição. Aí o outro tinha a chance, não conseguia. Aí foi pra prorrogação, também não conseguiu. E punch pra cá, punch pra lá. Até alguém decidir guardar a bola e levar. Mas assim, foi quem teve menos vontade. Não foi nem quem teve mais vontade de ganhar. Levou quem teve menos vontade de perder, porque foi ridículo. Foi bizarro. Vamos falar do outro jogo. Ai. Eu tô cansado, Ticas. Tô bem cansado. Cansado de estar certo. Quantas vezes eu vou ter que falar com vocês aqui que essa é uma instituição falida? Esse time já acabou. Vocês estão se agarrando na figura de um velho redneck maluco. Quantas vezes eu vou ter que falar isso, gente? A realidade bate a porta. Mas falando da análise específica do jogo e contendo a minha emoção aqui, quais são os pontos que eu queria destacar? Primeiramente, o Trevon Diggs se juntou, né, a esse grupo seleto, do qual eu também faço parte, né, de jogadores que romperam o LCA. Né? Então, e o que acontece com isso é o seguinte, sem ele na secundária, a galera fica mais ousada para tentar uns passes no fundo. E o passe no fundo, ele tem um detalhe que é muito importante. Quando você encaixa um passe no fundo, ele é um nitro. Lembra aí do Need for Speed, Velozes e Furiosos? Ele é um nitro para a moral do time, a moral do ataque. Porque você faz um mega avanço e a defesa fica muito incomodada, porque a frente ali, o front seven, briga para segurar o jogo na trincheira, e aí alguém come bola lá atrás e vocês perdem 15, 20, 25 jardas porque um cara comeu bola lá atrás. Sem o Trevon Diggs, o Cardinals aproveitou para explorar isso. Combinando com o jogo corrido do James Conner, é o perfeito. Não, e o Pollard correu pra cacete também, né? Mas eu não vou falar coisa boa do Cowboys, não. O outro ponto que eu quero falar do Cowboys é o seguinte, vocês esqueceram que quem tá lá é o Mike McCarthy? Vocês esqueceram disso? Que o cara é um tapado. Vocês esqueceram desse ponto? O cara é completamente biruta. Que ele faz chamada... Aquele negócio de eu vou fazer uma chamada improvável aqui que ninguém faria pra ser o garotão. E ele faz um monte de chamada assim e se lasca. Cara, eu perdi a conta de quantas chamadas eu vi que eu falei assim, pô, não é possível que o cara vai fazer essa chamada. Pra que ele foi naquela 4-3, cara? Pra quê? Terceiro quarto de jogo pra caramba ainda pra rolar. Ele podia ter deixado o jogo em 5 pontos, cara. Pra que ir naquela 4-3, amigo? Isso não faz sentido nenhum, cara. Eu fui olhar as estatísticas do jogo. Olha que coisa medonha, cara. Em 2 jogos, o Cowboys tinha chegado tendo
deixado os outros times avançarem 386 jardas e sofrido 10 pontos. Sabe quantas jardas eles deram para o Cardinals? 400, cara. Eles deram mais jardas para os Cardinals do que eles tinham dado nos últimos 2 jogos, cara. Meu amigo, não tem condição isso, cara. Isso aí não é cagada, isso aí não é o tempo. Isso aí, desculpa, é decisão, é tomada de decisão errada. É tomada de decisão errada. É a sua defesa fazendo besteira em campo e o seu ataque fazendo chamada errada, fazendo decisão errada. Então, fica escancarado a bagunça de chamadas erradas do Mike McCarthy. O Dak Prescott é um cara que às vezes se embanana quando está sob pressão. Então ele é um cara que precisa ser guiado, ele precisa ser orientado. Tem chamadas que você tem que virar e falar assim, Dak Prescott, você vai fazer tal chamada. Não interessa o que você está lendo aí. É para fazer tal chamada, porque ele se embanana. Bem feito. E aí, Ticas, eu vou te falar que eu aproveitei, eu curti, eu saboreei e vi vários torcedores do Cowboys que eu conheço dizendo que realmente a realidade bateu a nossa porta. Né? A gente continua sendo do Cowboys. E eu achei que foi pouco. Ó, beijos aí pra torcida do Cowboys. É a maldição do hype, né? A maldição do hype. Pega os Jets, pega os Cowboys. É difícil fugir, é difícil. Mas nem tudo está perdido. É bom, às vezes, tomar um sacode aí já de início, porque ajuda a não ficar de salto alto pro decorrer. E é o que a gente sempre fala. A gente estava discutindo isso, inclusive, no nosso grupo essa semana. O nível do melhor time para o nível do pior time na NFL, o desnível, o degrau, é muito menor do que em outros esportes. Qualquer time, por mais favorito que seja, corre o risco de chegar no domingo e perder. Isso é fato. E essa rodada ajudou a provar isso um pouquinho. E falando no nosso grupo maravilhoso, deixar um abraço para mais 2 apoiadores que vieram aqui no chat deixar o seu boa noite. O Gustavo Neto, que deixou o like no nosso coração. Muito obrigado, Neto. E o Carlos Miller também deixou o seu boa noite e o seu like presente aqui na live. E quem também tá na área é ele, Fabiano Bispo. Hoje atrasou, hein? Hoje o Fabiano demorou um pouquinho a chegar, hein? Valeu, obrigado, hein? Agora vamos pro roletão de fato. Cada um escolhe um e tá mutado. Olha, tá mutado. O pool, quando chega atrasado, complica o corredor. É verdade. Vamos adiantar isso aí, Bispo. Demorou a abrir o gap ali e complica pra descer. Vamos lá, vamos começar o nosso roletão. E eu vou começar com Packers e Saints. Os Packers estavam perdendo no Lambeau Field até o 4º período, por 17-0. E os Saints já tinham perdido o Derek Carr por lesão, porque estourou o ombrinho, agora tá semana a semana, não sabe quando volta. Aí o Love decidiu botar a bola embaixo do braço e conseguiu comandar a virada. Ele devia estar muito animado, porque não sei se vocês se lembram, ontem teve show lá do primeira rodada, primeiro jogo em casa do Green Bay Packers. Então ontem ele curtiu um Stone Temple Pilots, um Collective Soul, evento ali no estacionamento. Ele estava animado, estava inspirado. O que ele não jogou nos 3 primeiros quartos, ele jogou no último, conseguiu comandar a virada para 18-17. E aí foi ovacionado. Ele tomou uns breguetes do show, não? Ele tomou uns breguetes aí. Aí demorou a curar. Zureta aí só recuperou no quarto. Bateu no quarto. Foi legal tanto ver o Love sob pressão, conseguindo comandar a virada. Não eram muitos pontos, mas realmente são, 3 pontuações aí para conseguir bater a pontuação. E a celebração ao final dele realmente tendo aquele momento do primeiro jogo em casa e sendo ovacionado pela galera por ter conseguido essa primeira vitória. Foi legal de ver. Jordan Love é para valer também, tá? Pode guardar o seu carimbinho de bust aí, porque nele não vai rolar, não. Girem a roleta vocês aí. Show, vou pegar uma peladinha mais bacana, que eu cheguei a prestar um pouquinho mais de atenção, que foi o jogo do Bengals ontem com o Rams. Joe Burrow com a panturrilha baleada, mas guerreiro, tá? Aguentou bem as pancadas, a linha de Cincinnati até deu uma segurada bacana. No ainda surpreendentemente inefetivo Aaron Donald, né? Eu achei que ele seria o jogador para poder zerar essa panturrilha aí e botar o Burrow direto na IR, né? Na Injury Reserve, né? Nos caras machucados. Com que o Aaron Donald vindo para cima de você, você tem que, ou você corre pela vida, ou então você vai ser sacado. Mas ele, surpreendentemente, não conseguiu tanto saque quanto eu achava que conseguiria.
teve lance da linha correndo para um lado, o Joe Burrow saindo no bootleg e achando o Ja'Marr Chase. Então, não foi um jogo limitadíssimo do Burrow, mas ele ainda tá meia boca. Foi tipo aquela que você não quer ir, mas tá de madrugada, a esposa tá ali, cheia de querência, aí você tem que comparecer. Então, foi o Joe Burrow no jogo de lá. E o Rams, pelo amor de Deus, que linha é essa, meu filho? O Matthew Stafford, se ele não tá machucado ainda, ele vai machucar. Porque ele tá apanhando mais que mala velha, foi sacado 6, 7 vezes. A linha não dá tempo para ele e é difícil do Rams engatar alguma coisa desse jeito. Mesmo jogando contra um time que não tá lá essas coisas, nem conseguiu a vitória. Muito bem. Vou escolher aqui para a alegria do Lelinho aí, o Seahawks 37, Panthers 27. Um jogo que eu gostei, vou ser bem honesto. Achei um jogo divertido, achei animado, pontuação toda hora. Claramente, a gente teve uma diferença em termos de QBs aí, né? Apesar do placar. Mas uma coisa que eu achei bem interessante desse jogo também foi a forma como os ataques estavam explorando as defesas. Isso eu achei bem interessante, assim. Porque as duas defesas são defesas que são legais, mas elas têm alguns problemas. E os ataques apontaram exatamente esses problemas. Então eu acho que para os dois times é um jogo para você ver quase que cirurgicamente aonde você precisa fazer ajustes. E tem tempo de fazer esses ajustes. Então eu acho que tanto para o Seahawks quanto para o Panthers foi uma ótima oportunidade de aprendizado para você entender o que você precisa mexer para ficar um pouco mais consistente. O caso do Seahawks é um pouco mais difícil por causa da divisão. Mas na divisão do Panthers, dá para você dar uma brincada ali e de repente fazer uma baguncinha no final do ano, entendeu? Vamos lembrar que a conexão forte dos Panthers aí nesse jogo foi Andy Dalton para Adam Thielen. Porque o Bryce Young tava com o tornozelo baleado. Voltamos aos 2003, assim, da vida. Aí você ouve 2003, que o Usher vai ser a atração do Super Bowl, e você liga a televisão, tem uma conexão Andy Dalton para Adam Thielen, você acha que você entrou no DeLorean. Você tem certeza que você entrou no DeLorean e voltou no tempo aí uns bons aninhos, né? Pelada. Patriots e Jets foi uma pelada. Agora, realmente, um time melhor treinado que o outro, mesmo que não tenha o mesmo talento, ou que tenha um talento que não seja tão hypado igual os Jets têm. Placar final, Patriots 15, 10 New York Jets. Lembrando que os Jets tiveram uma segurada da bola do Randall Cobb, que não conseguiu garantir a Hail Mary ali no final para sair com a vitória. Então, passou perto de ser um 16 ou 17-15 aí para os Jets, mas no final os Patriots asseguraram. E o lance do jogo, além do Zach Wilson não tá resolvendo nada, a gente vai falar mais disso no treta, o lance do jogo que tá repercutindo até hoje foi o Mac Jones levantando após eu nem sei se foi um sec, mas acho que foi após um sec. Ele levanta, ele vira pro Sauce Gardner e fala bom trabalho e dá uma patolada do nosso tempo, né? O que ele faz? Ele dá aquele alô ali, aquela apertadinha no documento. O famoso confere. Deu aquela conferida. Apertou a fruta para ver se tá maduro. Ele deu a patolada no Sauce Gardner, que na hora ficou revoltado, deu um empurrão nele, isso tudo na frente do juiz. E aí o pessoal ficou assim, nossa, mas não entendeu o que será que o Mac Jones falou. Aí o Sauce Gardner teve o trabalho de pegar o clipezinho que mostra o Mac Jones levantando e dando só o fonfon ali, só aquela conferida quando ele levanta depois e desejando um bom trabalho pro Sauce Gardner. Então, esse foi o lance do jogo, para você ter uma ideia de como que foi essa peleja. Ticas, e vale destacar aqui, eu tenho informações de um insider dos Patriots, eu não vou citar o nome aqui, né, mas é um tubérculo, e ele me falou que o Mac Jones sempre foi um cara meio picolé das ideias, assim, entendeu? Que de vez em quando ele dá um curto-circuitinho ali, entendeu? E ele dá uma malucada. Né? Ele tentou ter que quebrar a tornozelo do outro aí. Ele entrando de carrinho. Levantando e torcendo a perna do cara. Levantando a perna, tentando atingir justamente a parte do Sauce Gardner que ele apertou, de outro jogador. Então, a gente não sabe se ele tem uns apagões assim de raiva, de frustração, e ele reage, ou se ele faz de caso pensado. Tipo, vou entrar na mente desse cara, vou dar uma irritada nele. Né? No futebol a gente vê muito zagueiro, back de roça antigo, ia lá e dava só aquela passada na mão na bunda do atacante,
dava aquela incomodada, a gente não sabe, a gente não consegue decifrar, mas o Mac Jones, vira e mexe, tá envolvido em uma polêmica dessa. Eu já joguei com um jogador da defesa, na América da defesa do meu time, né? Que ele tinha o costume de dar o famoso pula-pirata. Na hora que acabava o teco ali, que tava todo mundo aquele bolo em cima, ele dava pula-pirata e eu já vi muito jogador perdendo a linha por causa disso, cara. A gente falou da patolada, faltou falar que, né, define mesmo o Mac Jones, o carro do leite. O carro do leite. Então, deixa eu falar um pouquinho aqui de Lions e Falcons. 20 pro Lions, 6 pro Falcons. Acabou. Quebrou o encanto, Ticas. Quebrou o encanto lá do lado da Atlanta. Na verdade, teve até gente raspando o bigode. Era hype contra hype, né? Então alguém ia ter que levar a melhor nessa aí, não ia ter jeito. Mas, pô, não precisava perder de 6, né? 20-6 é um placar meio ruim, chato. O apresentador lá do Good Morning Football raspou o bigode que ele estava deixando em homenagem ao treinador do Atlanta Falcons. E o nosso menino Jared Goff tá inspirado, né? O Lions conta muito com ele para poder fazer jus ao hype dessa temporada, né? É um cara que tem seus altos e baixos, tem suas inseguranças, mas aí, meu querido, com Amon-Ra St. Brown, Faraó, não sei o que lá, a porra toda, ele conta com um time bem talentoso para poder fazer girar esse ataque. Ainda espero ver mais do Lions, principalmente na defesa, né? Os jogadores talentosos da defesa são muito bons, mas vitória sobre o Falcons fez a obrigação. Bom, vou escolher aqui, como eu gosto de defesa, vou escolher aqui o Browns e Titans, jogaço de defesa. Não acho que é exagero, tudo bem que foi contra o Titans, né? Mas sim, não acho que é exagero colocar a defesa dos Browns como uma defesa para ficar de olho aí na NFL. Pena que o ataque estraga um cadinho, né, Magão? Não, eu nem comendo o ataque para começar pela pessoa que lidera, né? Mas, falando da defesa, a defesa dos Browns é hoje uma defesa para você ficar de olho na NFL. Qualquer time que vai jogar contra os Browns vai ter que se preparar, vai estar lá no scout do jogo, tem que ficar de olho na defesa. Principalmente pelo seguinte, esse jogo dos Titans, tudo bem que foi contra os Titans, mas não se deixe enganar. Não teve muitos turnovers da defesa dos Browns porque não precisou, cara. Eles estavam dominando tanto o jogo que não precisava fazer turnover. Eles não precisavam forçar fumble, eles não precisavam dar muito sec, porque eles não estavam conseguindo deixar o ataque jogar. Mais uma vez, né, hoje eu olhei bastante estatística essa semana. Cara, o ataque dos Titans ficou 2 de 12 em terceiras descidas, não é em tentativa de quarta, em terceiras. 2 de 12, cara. Desculpa, o seu ataque não pode entrar em campo 12 vezes e converter 2 terceiras descidas, cara. É uma parada que impede o jogo de funcionar, entendeu? O jogo não funciona se você não fizer o mínimo, entendeu? E foi o que aconteceu, cara. Mas era o Titans, né? Cujo QB é essa pessoa que eu não sei por que ainda as pessoas usam esse termo, né? Junto, né? Fulano é um QB, né? Que é o Tannehill. Tannehill e QB. Essas palavras não deviam nem andar juntas mais, né? Foi mais um do túnel do tempo também, né? Porque Tannehill, Derrick Henry e DeAndre Hopkins podia dar certo até uns 6 anos atrás, 7. Agora já não dá mais, não. Passou o tempo. Esse jogo foi até disputado. Confronto dos dois 0-3. Os Chargers levaram a melhor por 28-24. Foi também no gargalo, tá no finalzinho do jogo, conseguiram interceptar o Kirk Cousins. Mais um jogo que o Kirk Cousins produziu muito, produziu jarda, andou com o time em campo e na hora decisiva peidou na farofa. Basicamente a história da carreira do Kirk Cousins. Tá caminhando para mais um. Os Vikings não fizeram a opção pela renovação do contrato. Provavelmente é o último ano de contrato dele. Estão ventilando até a possibilidade dele já no meio da temporada ir parar nos Jets. É difícil, mas também não é impossível, né? Já que ele está no último ano de contrato lá, se os Vikings ficarem perdendo aí e continuarem zerados na coluna das vitórias, aí eles dão a temporada como perdida e vão tentar, de repente, aproveitar algum retorno por esse fim de contrato do Cousins. Enfim, play call muito questionável dos dois. O Jets sobreviver com alguma chance até lá, né?
Exatamente. Não adianta só o Vikings ficar zerado e se o Jets também ficar, aí não faz sentido, né? Confronto dos play calls. Eu tô curioso para ouvir o play call dessa semana com o nosso Batatão. A gente não vai discutir aqui, mas o O'Connell e o Brandon Staley foi aquele confronto de gigantes da nerdice equivocada ali. Muita decisão errada para acabar assim. E, fora de campo, ainda teve uma notícia sobre esse jogo, que foi que o J.C. Jackson estava saudável, né? Ele foi trocado com os Patriots na off-season retrasada. Um contrataço, ele foi acho que o maior contrato de free agent quando ele foi trocado. Se lesionou, é verdade, nunca produziu bem nos Chargers, e ele estava saudável e não foi ativado para o jogo. Quando foi na segunda-feira, saiu a notícia de que ele teve um mandado de prisão expedido lá em Massachusetts. Por quê? Ele foi pego numa velocidade muito superior lá dirigindo, quando ele jogava nos Patriots ainda, se recusou a pagar uma multa de $600, foi marcada uma audiência que ele poderia comparecer até virtualmente e ele não compareceu. Então, como ele deu perdido na justiça, a justiça decretou a prisão preventiva dele. Ele estava saudável, não foi pro jogo em Minnesota, e o time dos Chargers, o Brandon Staley, afirmou que ele não jogar não tem a ver com o mandado de prisão expedido e o problema dele na justiça. Então ainda teve esse agravante fora de campo. Mas até que foi divertido. Teve uma certa troca de posse ali, teve chance para os dois. Agora os Vikings continuam 0-3 e o Brandon Staley deu uma respirada, deu uma esfriada no banquinho dele com essa primeira vitória dos Chargers. Só registrar aqui que o Keenan Allen, depois que o Mike Williams machucou e vai perder a temporada, fez 40 pontos no Fantasy. Ainda teve isso, né? De novo, rompeu o ligamento, tá fora da temporada do Mike Williams. Parece que eles se revezam, né? Um ano é o Keenan Allen, um ano o Mike Williams, um ano o Keenan Allen, um ano o Mike Williams. O Mike Williams, ele nunca joga uma temporada inteira junto com o Keenan Allen. Keenan Allen, 40 pontos no Fantasy com direito a um passe para touchdown. Ele meteu um passe para touchdown lá na partida e ele vai ter que fazer isso para o Chargers ganhar. Agora o ataque do Chargers é basicamente o Keenan Allen. Quem roda a última roleta aí para falar de Steelers e Raiders? Eu rodo aqui rapidinho, eu gosto de rodar. Ui! Cara, Steelers e Raiders. O jogo legal do Steelers, eu gostei, achei um Steelers mais com aquela carinha do Mike Tomlin mesmo, assim. Jogando direitinho, defesa aparecendo, movendo as correntes, como o pessoal gosta de falar. Agora, o Garoppolo, eu tô pensando aqui, o que eu posso recomendar pro Garoppolo? Um banho de pipoca, um descarrego, um banho de arruda, que não é possível, cara. Olha, ele quase perdeu os dois joelhos ao mesmo tempo. Eu achei que ele tinha arrebentado ali uns 14 ligamentos do joelho naquela jogada que ele saiu. Não bastasse isso, protocolo de concussão. Ô Garoppolo, eu acho que você está atraindo muita inveja, cara. Tem que começar a usar um olho grego aí, porque o cara é muito bonito assim. Você pensa, ele é bonito, rico, famoso. Atrai muita inveja. Eu acho que está começando a afetar ele, cara, porque não é possível. O Brady completou o negócio da opção de sócio lá? Eu ainda estou aguardando o momento mágico lá. Olha aí, hein? Olha aí a oportunidade. Meio Siegfried Roy, assim, meio Mr. M, do Brady aparecendo uniformizado dentro de campo. A última notícia que eu tive é que o Brady ainda faltava completar lá, quando foram falar dele lá em New England, faltou ele completar ainda, não assinou os treinos aí. Tá lá no escaninho dele, para entregar a idade bem aqui, ó. O jovem não sabe o que é um escaninho. Vai pesquisar aí, jovem. Tá lá no escaninho dele o documento para ele assinar, mas ele não assinou ainda, tá só guardado lá. Mas assim, achei um jogo triste para os Raiders, sim. Tava difícil, que eles estavam tentando fazer alguma coisa e não conseguiu. Ainda teve esse paranauê aí todo do Chandler Jones, né? Depois falou que foi internado à força. Que uma história muito da mal contada, muito da esquisita. Vem se arrastando, né, Magal? A gente comentou aqui, desde que ele falou que estava tentando ir pro CT e não conseguia, estava proibido, postou um monte de coisa, apagou, falou que tentava contato com o pessoal do time, o GM, o Dave Ziegler e o Josh McDaniels, e não conseguia. E aí agora saiu a notícia hoje, se eu não me engano, na ESPN, com ele declarando que teria sido internado à força. Então, tá tudo muito mal contado, ele tá afastado do time, ele alega que ele tá saudável, tem caroço nesse angu, mas tá muito difícil da gente entender exatamente o que tá acontecendo com o Chandler Jones nos Raiders.
tão mau contato que até pra gente elaborar teorias da conspiração, a gente precisa de um pouco mais de informação. Entendeu? A gente precisa de um pouco mais de informação. Eu não duvidaria, inclusive, de ser algo que o Chandler Jones já tá com problema desde antes da temporada começar, entendeu? E ele meio que ficou sem saída e teve que jogar nos Raiders essa temporada. E tá sendo muito mal orientado no sentido de como conduzir a carreira, porque isso que ele tá fazendo não vai ajudar ele a sair só dos Raiders. Vai atrapalhar ele para ir para outros times. Porque quem que vai querer lidar com faltou inglês desnecessário, com a liability dessa? Né? Mas os Raiders também estão errando no caso, porque eles não vão a público e fazem o report. Eles não falam, o que aconteceu foi isso, a gente pediu pra ambulância ir lá por causa disso, e a gente estava com medo que ele pudesse atentar contra a própria vida. Citando um exemplo. O Raiders ficou assim, não, isso é um assunto interno, vai ser tratado eternamente. Só que o Chandler Jones vai dar entrevista, vai e posta na rede social, aí a gente fica ouvindo só um lado da história e continua sem saber o que tá acontecendo. Uma outra trivia desse jogo aí foi realmente o pacote completo Garoppolo, né? Passes lindos, maravilhosos, em janelas curtíssimas, e sacks andando 30 jardas para trás, até apanhar, igual um boneco de pano. Ele é bonito, mas ele é meio desengonçado, né? Você vê ele dando as corridinhas ali, ele tem o movimento dele não é muito alinhadinho, não. Para um homem bonito desse, a gente imaginava que fosse um negócio mais elegante, um movimento mais fluido, mas... Ele parece adolescente, naquela fase que o adolescente tá meio desengonçado. Ele tá crescendo, ele tá meio desalinhado, o eixo não tá no lugar, e o adolescente fica tudo meio desengonçado, meio troncho, assim. Ele foi construído para passarelas e filmes, não foi construído para tomar pancada dos outros. É verdade. Foi o pacote completo de Jimmy Garoppolo. Detalhe, ele não foi afastado por concussão durante o jogo, não. Isso foi reporte posterior. Deve ter ido dormir no domingo à noite, tranquilo, acordou segunda-feira, zureta, opa, acho que não tô legal, testou pra concussão, tá afastado. Não sei se volta. Acordou dançando cara caramba, cara caraô, pelado na lavanderia, e aí alguém falou, acho que você tá com a concussão aí, cara. Não, esse aí é o Jimmy Graham, que inclusive fez TD essa rodada. É outro que tá completamente suco de laranja das ideias. Juntamos aí Andy Dalton, Adam Thielen, Tannehill, Jimmy Graham, pessoal... E aí, 2012. Estamos em 2012 de novo. E a última trivia desse jogo é que o time de Pittsburgh, tentando voltar para Pittsburgh, deu um problema no motor do avião. Eles tiveram que voltar, fazer um pouso de emergência, naquele desespero, e ainda ficaram presos horas a fio em Las Vegas, até conseguir que fosse arrumado e pudessem decolar. Ainda tiveram esse estresse aí. Que não é ruim, né? E que influencia também... Bom, se você ficar preso dentro do avião, que eu acho que foi o caso, é ruim. Eu não vi a fundo, eu ouvi por alto, mas eu acho que foi uma treta de ter que resolver com todo mundo encarcerado lá enquanto esperava. Eu acho que o negócio foi muito bom, não. E aí, a gente não tem noção, mas qualquer atraso desse compromete o planejamento do resto da semana inteira. Né? Não tem ninguém de baia ainda essa próxima semana. Eles já vão ter que começar o planejamento. Aí você vê, aquelas jamantas daquele tamanho numa poltrona de avião. Isso aí vai complicando um pouquinho a logística para outra semana, mas depois arrumaram o avião, eles conseguiram decolar e ficou tudo bem. Mas passaram um sustinho aí o time dos Steelers. Como telespectador, quanto mais de Mayday desastres aéreos, eu gostaria de ter uma análise um pouco mais profunda de qual foi a pane, qual foi o problema, qual era o tipo da aeronave, quantas horas de voo o piloto tinha. Chama o Lito do Aviões e Músicas. Uma informação mínima. Antes da gente seguir pro treta, deixa eu só cumprimentar o nosso Alexandre Gresserpa que chegou aqui no chat, perguntando o seguinte: a magia do Miami acaba em que rodada? Ou vai ser só nos playoffs? Responde aí, olha. Só no Super Bowl. Boa. Esse é o time. Agora sim. Cuidado, melhor depois do Super Bowl, hein? Melhor depois do Super Bowl, no Super Bowl do ano que vem. Da próxima temporada. Vamos ser bicampeão invicto. Né? Até agora o Wallace estava pragmático, o Gri deu uma cutucada e pronto. Voltou a ser o Wallace que a gente conhece. Bora pro treta! Olhem a semana que passou o nosso glorioso Chicago Bears. E não foi nem a semana, acho que tudo se desenrolou entre terça e quarta-feira. Eles tiveram 2 dias assim de inferno astral lá em Chicago. Primeiro,
O Alan Williams, o coordenador defensivo, pediu afastamento, pediu as contas, saiu do time, alegando problemas familiares e de saúde. Então, se despediu, mandou uma mensagem agradecendo a oportunidade, agradeceu a família que é a dona do time, ao Matt Eberflus, que é o head coach, vazou, alegando problemas de saúde e familiares. Um jornalista desses de Twitter, quando essa notícia começou a pipocar, alegou que tinha informações de sources, de fontes aí confiáveis, de que rolou uma batida do FBI, tanto no CT dos Bears, quanto na casa do Alan Williams, mas também não falou motivo, a fonte não disse porquê, essa informação não foi confirmada e ela ficou assim, rodando no Twitter com gente séria, repercutindo, mas sem confirmação. O fato é que o Alan Williams simplesmente entregou o cargo e se afastou do time. Beleza. Aí não lembro se foi na terça tarde ou na quarta cedo, o Justin Fields deu uma entrevista explicando o porquê do mau desempenho nas 2 primeiras semanas. E, entre outras coisas, ele naturalmente culpou publicamente os técnicos também, né? O coaching. Ele falou, mas onde que tá o problema? Tá em mim também, eu tenho que melhorar, mas também tá no coaching. Então, publicamente, ele foi e falou que o insucesso tinha a ver também com a comissão técnica do Chicago Bears, aquele climinha maneiro. Aí, logo depois, no dia seguinte, a repercussão negativa, ele foi, se desculpou, falou que a fala não poderia ser tirada de contexto e deu uma apaziguada na situação. Quando foi, num desses dias também, terça ou quarta-feira, assaltantes invadiram o CT, as facilities do Chicago Bears, e furtaram um valor estimado, básico aí, de $100 mil em equipamentos de toda sorte. Equipamentos de academia, equipamentos aí de time, de tudo que você possa imaginar, vestuário. Foi tudo aí no pacote, $100 mil de prejuízo nesse furto. Aí chega no domingo e eles vão enfrentar o Kansas City Chiefs e perdem de 41-10. Tem conserto quando chega num ponto desse, a temporada também, nessa dificuldade. Tem conserto, Magal, Chicago Bears, com Matt Eberflus no comando, com Justin Fields, quarterback, ou não tem mais, não? Cara, já pode juntar com o Garoppolo para comprar os insumos aí pro banho, pro descarrego, tudo junto. Já pode tudo junto, porque esse nível de treta não dá, não. Agora, o Justin Fields muito garoto, né, cara? Você não pode chegar na terceira semana da temporada e meter o pau na comissão técnica. Vou dar mais 10 segundos de media training aqui pra ele. Justin Fields, responde dessa forma. Futebol americano é um jogo complexo e não depende só da atuação de uma, duas pessoas. Você precisa que o conjunto funcione bem. E claramente o nosso conjunto não está funcionando bem. Temos que trabalhar em conjunto para reverter essa situação. Pronto, acabou, meu filho. É só isso que você precisa fazer. Me contrata que eu resolvo sua vida. Porque, olha, você já não está jogando tão bem. Seu time já está mais ou menos. Sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão atrapalhando a vida do meu querido Cairão. Tem que dar sossego pro Cairão jogar, pô. Pelo amor de Deus, vamos organizar essa casa. E só uma outra informação, tipo. Esse furto aí, esse roubo, não é pra galera pensar assim que o brother entrou lá e botou a coisa debaixo da camisa, não. Foi um caminhão. Os malucos entraram com um caminhão, encheram o caminhão e foram embora com um caminhão. Não é que o brother botou uma jersey dentro do casaco e saiu fora, não, cara. Foi uma parada, assim, planejada, uma parada esquematizada, assim. Um gostinho de Brasil, né? Um gostinho de Brasil. Emulou o assalto do meu vizinho lá no Rio de Janeiro. Mesma coisa. Assaltaram um companheiro lá, um depósito de bebidas do lado do meu negócio no Rio de Janeiro. O cara meteu o caminhão, atravessou o caminhão na rua, meteu o caminhão de ré, levou tudo que ele tinha e trancaram os caras na câmara fria. Eu fui lá tirar. É isso aí. Mais ou menos do mesmo jeito. Sim, é isso aí. Mas, falando um pouquinho do Chicago, eu só discordo do início disso, viu, Ticas? Porque ainda tem nessa conta aí o Jordan Love indo ao Soldier Field ganhando dos caras, né? Lá na casa deles. E o Aaron Rodgers no Pat McAfee dando os parabéns pro Love de ter mantido aí a propriedade do Chicago Bears. Que é preocupante quando você olha para a temporada. Por quê? A turma do draft 2024 quarterbacks é uma turma muito hypada. Então, todo mundo falando muito bem, que tem muito moleque bom, pode assumir essa bucha aí. O primeiro é o tal do Caleb Williams, eu só conheço de nome. O Wallace, que acompanha mais college, pode até dar mais referência, mas parece que é o primeiro garantido até o momento que já tá com 4 rodadas aí do college esse ano. Fica essa disfuncionalidade com o Matt Eberflus ali, tudo andando errado, coordenador pedindo as contas,
caminhão entrando para assaltar o CT, a gente pode ver acontecer igual aconteceu com o Eli Manning pela última vez lá em 2005. Quando que é o Eli Manning? 2004? Lá no meio dos anos 2000, quando o Eli Manning foi draftado, ele virar e falar assim, não vou jogar no Chargers, não quero jogar no Chargers. Não vou. E aí o Caleb Williams vai olhar o Chicago Bears e vai falar assim, o quê? Nesse time desse jeito? Não vou. Porque ele tá vendo o Cardinals bater os Cowboys. E a galera comprando, né? A torcida comprando, a comissão técnica nova tentando andar. Ele tá vendo o DeMeco Ryans nos Texans andando, batendo os Jaguars, dando otimismo pra galera. Como é que faz? Se bem que o Texas acabou de draftar o CJ Stroud, né? Não iria pra outro quarterback. Mas enfim, os piores times aí estão um pouco melhores de estrutura e organização do que o Chicago Bears. Então, se pelo menos não arrumar a casa, mesmo que seja a primeira pick, pode complicar ainda mais o futuro aí. Franquia super tradicional, histórica, muita bagagem, mas a situação e o prognóstico aí a médio e longo prazo não tá bom para os lados de Chicago. Lembrar que tem uma situação aí que é bem parecida com a do John Elway, né? Que foi draftado também pro Buffalo Bills, falou que não queria jogar lá de jeito nenhum e que não ia, e ameaçou até jogar em outra liga, que a gente tem a XFL, a SFL tá aí funcionando. Mas na época elas batiam, né, salário, essa troca ela era mais parelha, hoje não é tão parelha. Um pouco menos. Mas o Caleb Williams, ele vendo o Chicago de first pick, sabendo que é o first pick, ele pode simplesmente escolher jogar mais um ano na universidade e ir pro próximo draft para tentar pegar outro time. Ele fica, exato. Né? Ele tem essa opção. E eu acho que o último caso reconhecido foi realmente do Eli Manning, que não quis ir pro Chargers, não foi? Ou teve algum outro? Recentemente, eu acho que foi o último, assim, né, que a gente sabe que teve a movimentação nos bastidores pela troca. Tanto que tem a foto dele sendo draftado pelos Chargers, né? A troca foi posterior. Sim. Os Giants pegaram o Rivers. Tem o caso do Drew Brees também, que jogou no Chargers e aí machucou no Chargers, né? Entre aspas. Né? Mas eu digo do quarterback ir pro draft e não admitir jogar pelo time que o draftou. Mas porque tem uma história dessa lesão do Drew Brees não ter sido no meio dessa história mesmo, tal, e aí para forçar uma troca para New Orleans. Bom, já falamos do destino complicado de Broncos e de Bears. Faltou falar do destino complicado de quem? Um time aí que estava super bem cotado, que nós aqui, não vou falar por vocês, não vou falar por mim, que eu aqui... Só no seu coração. Eu estava animado, eu confesso. Eu assisti Hard Knocks, entrei no hype, e agora o New York Jets está desolado, tá sem perspectiva nenhuma. A derrota para os Patriots por 15-10, mais uma atuação deplorável do Zach Wilson. 2 semanas depois que eles perderam o Aaron Rodgers, eles continuaram se negando a trazer outro quarterback. Até hoje. Hoje saiu a notícia de que eles fecharam com outro quarterback. Quem que é o outro quarterback? Trevor Siemian. Ou seja, não fecharam com ninguém. Exatamente, tá longe de resolver o problema. E é provavelmente para ser o backup. Ele não vai chegar disputando posição com o Zach Wilson, pelo menos de início. E aí, cada oportunidade que eles são questionados, eles manifestam publicamente o apoio e respaldo ao cara, que é o Zach Wilson, foi escolha número 2 de draft, já tá no 3º ano e continua cometendo erro de calouro. Teve uma off-season inteira com a mentoria do Aaron Rodgers e continua cometendo os mesmos erros, aquela dificuldade ali que não faz o ataque andar. E aí, já teve briga na sideline, já teve discussão na sideline essa semana, do Garrett Wilson com o Zach Wilson, do Carter com um assistente técnico do ataque. Então, já tá esse climinha lá. Eu confesso que eu acreditei, e eu comentei isso aqui, no jogo contra os Bills que ele entrou e conseguiu deixar o time em condição de levar, depois que o Aaron Rodgers saiu logo no comecinho, eu achei que ele tinha evoluído, que ele ia ser melhor. E agora já tivemos outros 2 jogos contra Cowboys e Patriots, e que provaram que ele é o mesmo cara, que não vai, desse mato não vai sair coelho, não tem jeito, tá? A torcida tá furiosa, todo mundo maluco com a defesa pública, tanto do Saleh, quanto do GM, do pessoal dos Jets, do Zach Wilson. O Joe Namath, o quarterback que ganhou o único título do Super Bowl, já tá idoso. Mas ele fez questão de ir no Twitter xingar o Zach Wilson, xingar não, né? Cornetar o Zach Wilson. E numa entrevista pra ESPN ele reforçou que o problema lá é o Zach Wilson, que ele não entende por que estão insistindo com ele. Aí eu pergunto pra vocês, primeiro,
vocês concordam que o time dos Jets tem talento para ter mais resultado do que eles conseguem com o Zach Wilson? Se fosse outro quarterback, o time, teoricamente, seria melhor? Ou vocês acham que esse hype ainda tá no reflexo do Aaron Rodgers, o time não é tão talentoso assim, e um outro quarterback, ainda mais que não conhece o sistema, não rodaria tão melhor que o Zach Wilson? E segundo, essa defesa tão apegada ao Zach Wilson por parte de técnico, GM, qual que é o motivo? Por que vocês acham que eles estão insistindo tanto? É porque não tem outra solução plausível? Ou porque eles não querem dar o braço a torcer que essa escolha de segundo round lá, 3 anos atrás, foi uma má escolha? Olha, não sei que mistérios povoam a cabeça dos dirigentes do Jets, mas era claro que o Zach Wilson não ia aguentar uma temporada inteira. Talvez ele se desse bem 2 jogos e tal, mas não sem, por exemplo, um cara para poder ajudá-lo a crescer. Um quarterback mais experiente, um backup que desse um pouco mais de segurança ou até ameaçasse ele mesmo para poder roubar a vaga titular para ele conseguir dar os pulos que ele tem que dar, porque agora ele não tem que dar mais passos, né? Ele tem que dar saltos de qualidade para frente. Eu citei aqui, e aí vocês podem pegar o NFL, etc., logo depois da estreia da temporada, vários nomes de backups que estavam aí. Um deles é o Gardner Minshew, que estava no Colts, que poderiam assumir essa história de, se não ser o titular, mas entrar no mix do Jets para poder evoluir isso. E eu não entendo, e aí assim, realmente eu não entendo mesmo, assim, não entendo os meandros disso. Por que o telefone do Tom Brady, por exemplo, não tocou? Irmão, é óbvio, você tem um quarterback que talvez o melhor da história, né, em resultados, o melhor da história. Tom Brady, mas tem reportes que dizem que o Matt Ryan e o Carson Wentz, através de seus agentes, não esperaram, eles contactaram os Jets. E o agente ligou e falou assim, pois é. Faz um tryout, não custa nada. Chama um dia pro treino e vê se vale a pena ou não. E eles se recusaram, nem um testezinho pra ver qual eles quiseram fazer. São soluções melhores do que essa. Então, meu querido, eu não entendo. Eu acho que realmente é um pouco de teimosia e um pouco de não querer dar o braço a torcer, de que a pique foi muito ruim, né? Mas com ele não vai, não. Cara, tem 2 problemas aí. O primeiro problema é o seguinte: não existe hoje na NFL, e mesmo fora da NFL, uma oferta de QB clara que resolva o problema. Não existe. Não tem nenhum cara que você diga assim, é só trazer esse cara e ele vai resolver o problema. Nem o Aaron Rodgers é esse cara. O Aaron Rodgers também era uma aposta. Porque lembra dos últimos anos do Aaron Rodgers lá em Green Bay. Ele não fez nada e ele passou a temporada inteira reclamando da OL, reclamando dos recebedores, que o pessoal não corria a rota. Era o famoso "o inferno são os outros", grande frase do Sartre. A culpa era sempre de todo mundo, nunca era dele. Então, nem o Aaron Rodgers era uma coisa certa. O problema é que a impressão que dá é que o Jets assumiu que o Aaron Rodgers era a carta certa e agora eles estão fazendo a mesma coisa com o Zach Wilson. Não, o Zach Wilson é a carta certa. Não é, cara. A galera na NFL precisa entender que quando você drafta um QB, você está fazendo uma puta de uma aposta. Você está fazendo um all-in, porque você provavelmente drafta o cara nas primeiras rodadas, então você gasta uma posição boa de draft. E é uma aposta, porque tem cara que vira e tem cara que não vira. E já está provado por A mais B. Eu juro que eu queria ter tempo de fazer essa análise estatística, mas eu não tenho. Está provado por A mais B que não existe correlação entre os reports que os caras fazem pré-draft e o resultado que o cara dá pós-draft. O que isso está te dizendo? Cara, o que você está olhando como scout do cara antes não é preditor do desempenho do cara. Então, sinceramente, cara, investe tempo e dinheiro em cientistas do esporte, para você tentar arrumar melhores preditores. O que eu preciso observar num cara no scout que vai ser um preditor melhor de que o cara vai encaixar bem na NFL? Esse deveria ser o foco. O Jets está claramente igual velho. Está cismado e não quer mudar de opinião. Não consegue ter aquela coisa de, cara, eu acho que a gente errou e vamos mudar de opinião. Eu estava errado. Essa frase que é tão difícil para as pessoas que nasceram antes dos anos 80 de falar. Né?
eu estava errado, me desculpe. Quando traz um Trevor Siemian, nesse caso, é até pior, né, Magal? Porque além de não resolver, parece que tá fazendo só por conta da pressão da galera, né? Não vou dar o braço a torcer que eu tô errado, mas eu quero só acalmar um pouquinho a galera. Vou trazer o Trevor Siemian. Pô. É uma vergonha, cara. E aí, assim, pra mim, a cereja do bolo, inclusive agradecer aqui ao Rafael Cooper, lá no nosso grupo do NFL Etc. Diretoria, que mandou o link que tem a carta pra gente. A maravilhoso Colin Kaepernick mandou uma carta para os Jets, não pedindo para ser o QB2, não pedindo para ser o QB3, pedindo para entrar no Practice Squad. Só isso que ele pediu. Tem a carta na íntegra lá no nosso grupo maravilhoso. Assine o grupo, meu filho. Você já está lendo essa carta agora, pelo amor de Deus. Cara, a carta, vou ser sério, eu tô deprimido de ter lido a carta. Porque não tem como você ter um pingo de humanidade, não ler a carta e não trazer o cara pro Practice Squad. Basicamente o que ele está dizendo na carta é o seguinte: cara, me traz pro Practice Squad, porque é o seguinte, eu não tô indo para ser QB1. Eu tô indo só para ajudar o seu time no treino. Para quando você treinar, a sua defesa treinar com um QB que tem experiência, que é um QB móvel. E ele cita na carta, vocês vão enfrentar QBs móveis. Vocês vão enfrentar Mahomes na semana 4, vão enfrentar o Wilson na semana 5 e o Hurts na semana 6. Então, não vão enfrentar, é isso que eu tô falando. O Jets não vai enfrentar. Mas eles estão abrindo mão. Então, quando eles fazem olha que bizonho, cara. De não levar, eles estão abrindo mão disso tudo aí. O Colin Kaepernick tá dizendo o seguinte, cara. Cara, me leva pro Practice Squad, porque você tem duas possibilidades. No melhor cenário, você vê que eu ainda sirvo para alguma coisa e você tem um quarterback veterano que você pode usar. E ele fala isso na carta várias vezes. Não é usar no lugar do Zach Wilson, não. É usar caso você precise. E na própria carta ele diz, o Zach Wilson tem que ser direcionado e tem que ser bem tratado para ser o QB1. Ele é o QB1, o foco é nele. O que ele está dizendo é, me traz para o Practice Squad, porque das duas uma, ou eu vou bem, e vocês vão ver que eu sou um cara que você pode usar, ou eu vou mal, e você não perdeu nada, porque você trouxe um vagabundo para treinar no Practice Squad. Aí o Jets vem e fala assim, não sei não, o Colin Kaepernick, eu acho que eu prefiro trazer o Trevor Siemian. O Trevor Siemian que tá com 31 anos, pô. Então, nem que você tá trazendo um cara que é ruim, mas é jovem. Você tá trazendo um cara que é ruim e que já tá meio velho. Porra, se o cara tá meio velho, traz o Kaepernick, que pelo menos já chegou no Super Bowl, pô. Fora, não tô nem comentando aqui de toda a parte midiática, ética, social, de princípios que estaria envolvido quando você faz isso. Mas, cara, agora é assim... sério, cara, eu tô desconcertado com a carta do Kaepernick, porque não faz sentido nenhum, cara. Até do ponto de vista de business, faz muito sentido você trazer ele. Traz ele, vende jersey, faz a hype, eleva a moral do seu time e não, cara, ele não vai. Aí vem com o Trevor Siemian. Olha, sinceramente, o castigo pro Jets é pouco. É pouco. Eu quero agora que o Jets afunde o resto da temporada, porque não tem condição, cara. Se você quer ser cabeçadora desse ponto, você tem que se fuder. Tem outro fator que a gente tem que levar em consideração. Se vem um Colin Kaepernick, jogando bem ou não vou nem entrar no mérito do campo, mas esse hype vai fazer todo mundo esquecer o Aaron Rodgers. Ninguém vai ficar toda semana pensando se ele vai voltar, se ele vai aposentar. E aí, quem sabe não foi o próprio Aaron Rodgers pode ter vetado. Eu não quero competir com o holofote. Deixa Zach Wilson e Trevor Siemian esquentar meu lugar aí brigando a temporada inteira, porque aí eu vou fazer igual o LeBron fez na The Decision, né? A decisão. Que aí eu vou convocar uma coletiva de imprensa, porque eu gosto do holofote, eu gosto de aparecer, eu sou o cara, e aí eu vou avisar que eu vou voltar no que vem, e aí eu quero curtir esse hype todo de novo, de Nova York, me abraçando. Então, a gente tem que levar em consideração que isso não é uma hipótese, de novo, né, NFL e teorias da conspiração, mas isso não é uma hipótese. Plausível. Né? Plausível. Não é nada absurdo, não. Né? E você ouviu primeiro aqui no NFL, etc. Se o Aaron Rodgers voltar a jogar, vai ser igual os últimos anos dele em Green Bay. Ele não vai conseguir arrumar nada, ele vai botar a culpa nos recebedores, ele vai botar a culpa na OL e vai ser muito bem feito. Pra mim, assim, acabou o restinho de empatia que eu tinha pelos Jets. Acabou, cara. Porque chamar o Trevor Siemian nessa altura do campeonato
Cara, desculpa, assim, não tem justificativa plausível para suportar uma decisão dessa. Era melhor ter ido de Tim Tebow, que faz 2 posições. Não, traz o Pato lá de New Orleans, pô, faz uma proposta para ele. Prefiro, melhor. Onde que tava o Trevor Siemian? Tava de FA? Tava de backup em algum lugar aí? Alguém viu? Que curioso, hein? Ele tava aqui no Curitiba Crocodiles. Nas fotinhas ele tá com a jersey do Broncos ainda. Não, mas aí foi quando ele chegou a ser titular lá uns joguinhos, né? Foi draftado lá. Ele foi um daqueles do revezamento, como é que era? Era Brock Osweiler, Trevor Siemian. Brock Osweiler, nossa. Nossa senhora, hein? Tá bom. Bom, agora a treta fica séria mesmo, tá? Agora o negócio é... No off-season a gente trouxe aqui... Agora é ratinho. Agora é ratinho. No off-season a gente trouxe que uma ex-namorada do Xavier Howard o acusou de compartilhar vídeos íntimos da época em que os dois estavam juntos. Agora uma modelo do OnlyFans, que se envolveu com o jogador, divulgou que ele provavelmente tentara por engravidar as suas parceiras. Tudo começou quando ela descobriu que estava grávida, e ao procurar o Xavier Howard, ele tratou o assunto como uma simples transação comercial, oferecendo um dinheiro para que ela abortasse. A modelo então postou o caso nas suas redes sociais e logo depois foi procurada por outras 3 mulheres que estariam na mesma situação. Ou seja, outras 3, ao mesmo tempo, 4 no total, mulheres diferentes, grávidas, ao mesmo tempo do Xavier Howard. Aí, meu psicólogo, meu profundo conhecedor dos segredos da mente humana, meu navegador das trevas obscuras do inconsciente dos indivíduos, tara por engravidar as pessoas. Você já tinha ouvido falar antes ou não? Mas o cara claramente está fixado na fase oral. Já diria Freud. Meu irmão, que parada maluca, história, cara. Que parada maluca. Mas, Ticas, eu acho que deve ser uma parada mais simples. Sabe o que eu acho que é isso aí? É aquele cara que tem essa mentalidade antiquada e perigosa, né? De que não gosta de camisinha. É o famoso não gosto de camisinha, não gosto de usar camisinha, entendeu? Só que, amigo... O famoso joga descalço. Mas, amigo, se você sem ser famoso, jogar descalço já é perigoso, você imagina você sendo famoso e rico, cara. Não tem como. Por isso que, uma vez numa discussão sobre o que você faria se ganhasse na Mega Sena, uma das melhores respostas que eu ouvi foi de um colega meu, que ele falou assim, a primeira coisa que eu faria era uma vasectomia. Eu não ia comprar carro, eu não ia comprar apartamento, eu ia procurar um médico e falar, doutor, corta a mangueira e depois eu penso o que eu vou fazer com o dinheiro. Porque, cara, é um risco muito alto e vamos ser honestos, vamos falar aqui da parada que ninguém fala. E essas crianças, cara? E esses moleques, ele bota no mundo, ele não tá nem afim, o cara pediu pra tirar, olha que... Meu amigo, cara, e o pior, numa situação em que você não deveria ter distrações fora de campo. Você deveria estar focado no seu jogo, você é um atleta de alta performance, no pico da sua carreira. Você tinha que estar se preocupando com outras coisas e não resolvendo perrengue de engravidei um monte de mulher ao mesmo tempo. Parece de verdade um episódio do Ratinho. Magal, é isso que eu fico mais absurdado. Porque o cara, pra jogar nesse nível, o cara tem que ter um controle de alimentação, de sono. Ele tem uma rotina de treinos que é muito exaustiva, são longas horas. Ele tem rotina de estudo, de vídeo, de jogo. E ele ainda arruma tempo pra ser engravidando. Isso que são as 4 que ele acertou o gol. Imagina as outras que bateu na trave e não entrou. Imagina. Como é que o cara tem tempo, tem disposição, tem... Fora doença, né? Fora doença, né? Então, mas eu que torço pro time dele, que no caso, acho que ele não é um golfinho, é um boto, mas o Howard não tá tão focado assim, não, tá? Ele, nas últimas temporadas ele tem tido alguns altos e baixos, teve algumas contusões que complicaram aí as 2 últimas temporadas, mas nessa ele até vem bem, e quem tá dominando a posição dele ali, que é de safety, né, quando dividem as funções, é o Javon Holland. Você vê que o Javon Holland passou a descer para pressão, não é mais o Howard que faz o quinto ou sexto homem da linha ali. O Holland, no último, na sapecada que nós demos no Broncos, forçou 2 fumbles. Então, assim, o mais novo já veio e já tá ganhando o espaço dele próprio Howard. Então, você vê que não é 100%, né? O cara não tá focado no campo, aí tem alguma coisa atrapalhando, você vê claramente
afeta o jogo dele. Mas, de novo, né, não é um golfinho, é um boto. Inclusive, Wallace, chequei aqui, o Javon Holland não apenas não tem filhos, como também não tem namorada. Ou seja, o cara tá completamente focado. Rapaz. Dá trabalho, né? Ter um boneco deve dar um trabalho danado. Ô, Ticas, se fosse a gente, cara, a gente que somos nós somos meros proletários. A gente com 4 meninos no forno, como é que você se concentrar no seu trabalho? Nem ter como, imagina o cara no NFL, bicho. Tá bom. Realmente, o NFL, etc., era uma necessidade da humanidade, cara. Tinha que ter alguém pra comentar essas coisas, cara. Não é possível. Podcast grande, não dá pra depender só dos times e esportes. Você vai ouvir isso naquele programa semanal que tem um nome que faz menção à liga. Você vai ouvir naquele canal americano que tem o Mickey Mouse? Não vai. Vai ficar de nhenhenhê, de o ataque de não sei quem. Meu amigo, eu quero saber dos filhos do David Howard aqui, ó. Como que você vai falar que você é um... Aonde eles vão? Você é um fã da NFL quem vai nascer quando? E que você não sabe que o David Howard está com 4 mulheres grávidas ao mesmo tempo dele. Não sabe. Agora, vamos ser também coerentes dar a voz ao outro lado, né? Ele deu entrevista, ele continua alegando inocência de ter engravidado 4 mil de ter cometido esse crime, Ele continua alegando que ele é inocente e que... Não era eu, não, era outro. É um complô e que ele está processando as pessoas que estão acusando ele injustamente. Aqui, a audiência qualificada, o Washington Ferreira aqui, lembrando de um episódio do Law & Order SVU, né? Você que não sabe, vá atrás dessa série com essa temática. Tem um malandro que tinha um distúrbio de querer perpetuar sua carga genética engravidando trocentas mulheres. Ou seja, se tem um roteirista que já pensou nisso com suas consultorias lá no Law & Order SVU, é real o distúrbio. Igual aquele maluco também que tinha na Europa aí, que engravidou não sei quantas mulheres lá, que tava tendo até aplicativo agora, que o cara doou tanto esperma que tava correndo o risco de a pessoa jovem, ela acabar se relacionando com alguém, podia ser meio irmão dela. De Habsburgo, né? Pareceu os queixinhos de Habsburgo. Foi preso, sei lá. Olha o nível, cara. Pô, ainda bem que tem o NFL, etc., sinceramente. A função social do podcast. Importantíssima. Por isso que merece o seu apoio, apoia.se/NFL, etc. Apoia a gente lá. É um lancho. Pra gente encerrar rapidinho, porque o nosso horário já tá quase estourando também. Pauteiro lançou aqui, como extra do Treta na TL, eu não vou comentar isso não, porque pra mim esse assunto já tá batido. Primeiro, o Brady dando entrevista, dizendo da mentalidade dele meio Michael Jordan, é sempre a referência que a gente lembra, ainda mais depois do The Last Dance, de que ele não tinha amigos nos outros times, ele encarava os adversários como inimigos para poder se motivar, e quando era ex-companheiro de time ele até mantinha uma relação cordial, mas que dentro de campo ele via cada adversário como inimigo de fato, e ele usava isso como motivação, e que hoje os tempos são outros. No tempo dele, até parece que ele está aposentado há 20 anos, né? Que hoje é todo mundo parça, e a galera não tem a mesma gana de vencer porque é amigo do cara que está jogando no outro time. Esse é o primeiro. E, na esteira disso, a Gisele deu uma entrevista falando que enquanto estava casada com o Brady, um jogador de alto nível, super dedicado ao seu trabalho no esporte, que ela não estava vivendo, mas sim só sobrevivendo no casamento, porque a sua rotina era toda em volta da rotina do Brady, que é uma rotina complicada, de dormir cedo, acordar cedo, esse tipo de coisa. Vocês querem comentar? O Pauteiro lançou aqui para comentário rápido, eu me abstenho. Vou fazer um comentário rápido aqui. Aí a Gisele viajou também, porque quando ela casou com o Brady, ela já estava semi-aposentada, né? Se fosse na época dela pegada lá de Victoria's Secrets, aí ela fosse casada, ela também não ia ter muito tempo para ficar dando conversa para Tom Brady também não, entendeu? Então isso aí eu vou ter que defender o lado do Tom Brady nesse caso. Mas só nesse caso, porque o Tom Brady tá me saindo um belo de um chato de galocha, né? E imaturo também, né? Você é meu inimigo, senão eu não consigo jogar. Pelo amor de Deus, né, pô? Essa altura do campeonato. Claramente uma tentativa do casal antigo retomar o protagonismo quando vê Taylor Swift e Travis Kelce se juntando. Muito bem observado. Bem lembrado, Alan. Bom, está de volta. Bora pro TD, o Fumble. Acertou a miserável.
Depois de lidar com o alcoolismo e perder uma vaga de assistente técnico lá no início da carreira, o Mike McDaniel assumiu um compromisso consigo mesmo de nunca mais se atrasar nem ser indisciplinado, fazendo assim jus às outras oportunidades que ele recebeu e que o permitiram ser hoje o head coach reconhecido como o gênio do ataque que ele é. Para isso, ele revelou, em entrevista ao jornalista Jeff Darlington, que durante a temporada ele tem o hábito de acordar todos os dias às 2h45 da manhã. Head coach nerdola, gênio e com privação de sono, é TD ou fumble? 70-20 é TD, o placar fala por si. Fumble, não me vem com história de clube das 5 da manhã não, que aqui a gente não tolera esse tipo de papinho não. Mas o que eu gosto dessa parada, só pra explicar pro Magal, o que eu gosto dessa parada é que ele fala que isso funciona pra ele. E ele nunca dá entrevista falando que você tem que trabalhar. A famosa Robert Saleh, ele não mete o Robert Saleh pra galera, não. Ele fala assim, funciona pra mim. Eu sou assim, porque eu me fudi lá atrás, e ele, essa coisa do alcoolismo e da indisciplina dele, antiga, ele leva a sério. Aí eu acho massa. Ele não quer doutrinar ninguém, mas fala que o que funciona pra ele. Esse Michael McDaniel, hein? Cara, fumble, odeio acordar cedo, e pra mim acordar 7 horas da manhã é cedo. Fumble, não consigo nem mirabolar argumentos, pra mim é fumble, só de ler ali, 2h45 da manhã durante a temporada, ele acorda todos os dias, 2h45 da manhã, não importa a hora que ele vai dormir. Pra mim é fumble, não extrapola a minha racionalidade, bate na minha emoção, acordar esse horário é fumble, garantido, e olha que eu adoro o Mike McDaniel, ótimo personagem, ótimo. Ticas, nunca dormi com você, mas você tem cara de que acorda de mau humor, cara. Nossa. Se fosse honesto aqui. Patrícia, você tem carinha de que acorda de mau humor. Já o Jalen Hurts foi eleito uma das 100 jovens celebridades mais influentes do mundo, de acordo com a revista Time. Listas de revista Time e listas em geral, são TD ou fumble? Completamente fumble, cara. Juntou duas palavras que hoje em dia não fazem o menor sentido. Celebridade e influente. Pô, pelo amor de Deus. Não, pra mim também é fumble porque o próprio Jalen Hurts não faz questão disso, é um cara completamente discreto. Inclusive, às vezes você nem nota que ele tá em campo. A gente começou a notar ele há uma temporada atrás. Pra mim é fumble também por outros dois motivos. Primeiro, revista. Gente, quem que lê revista? 2023? E tipo assim, é como se fosse a Caras, né? A Time teve muito prestígio em algum momento e depois virou a Caras deles, né? Só lista, ranking, virou o BuzzFeed, né? 10 celebridades que você não pode deixar de seguir no Instagram. Então, esse é o primeiro fumble. E o segundo é, 100 jovens celebridades mais influentes, 100? Pô, dá pra colocar todo mundo aí, dá pra colocar quem pagou pro jornalista, quem pagou pro editor, dá pra colocar pessoa aleatória, dá pra colocar quem tem muito seguidor no Instagram. Então, fumble dobrado aí pra revista Time e pra lista. Pro Jalen Hurts é TD, porque o Jalen Hurts merece, né? Agora, igual o Wallace falou, ele é low profile, não deve estar nem ligando pra estar na lista. Agora, pra gente encerrar de vez, depois do Justin Fields e da sua dieta pescetariana, essa semana voltou ao noticiário um assunto que passou meio batido na época do draft do ano passado. O quarterback titular dos Commanders, o Sam Howell, revelou que a única proteína animal que ele consome é a de frango, que sempre foi assim desde criança e que nunca experimentou nem teve vontade de comer um filé ou um hambúrguer de carne de boi. Dieta frangotariana, é TD ou fumble? Obviamente é fumble pra caramba, porque, cara, se você nunca colocou um porquinho na boca, né? Aquela picanha que eu faço, né? No grau, com a gordurinha derretendo, nunca provou o churrasco do óleo, então, meu querido, você não viveu. Sobre essa dieta frangotariana, cara, o Sam Howell devia estar mais preocupado em atrair os holofotes jogando bola, e não dizendo que ele come ou deixa de comer. E achei um papinho meio qualquer coisa. E não como carne, só como frango. Amigo, das duas uma. Ou você para de comer carne, ou você continua comendo carne como qualquer coisa. Porque você gosta de ficar escolhendo, essa sim, essa não. Por quê? Porque eu nunca tive curiosidade. Pô, tu mora nos Estados Unidos, você vê propaganda de fast food a vida inteira, você nunca teve curiosidade de comer um hambúrguer? Pra mim não cola. Papinho furado. Tô dividido, eu não gosto de ficar
entendeu? Cagando regra aí na dieta das pessoas. Mas eu vou de fumble. Não é possível, o cara, tendo disponível, tendo a grana que ele tem, tendo acesso aos melhores filés, melhores steaks, melhores cortes, e o cara não se dispor nem a experimentar. Não é que ele experimentou e não gostou, ele disse que ele não tem vontade de comer. Ele nunca se dispôs a nem provar. Aí é fumble. Porque se ele tivesse experimentado, fez mal, não gostei, não achei nada demais, eu prefiro meu franguinho mesmo, um dia empanado, um dia no balde, um dia grelhado, beleza, um dia desfiado, dá até pra variar no franguinho. Mas ele falar que nunca teve nem vontade de experimentar um filé suculentinho, vou dar fumble. E outra, tudo bem que lá ele tem muito acesso, mas é porque ele não viu também o hamburguinho, o filé que o Wally prepara. Se ele tivesse visto, talvez ele não seria frangotariano até hoje, né? Nós aqui somos testemunhas e podemos comprovar. Como diz o Carlos Miller no chat, fora que frango hoje em dia, nem frango é brontossauro, né? Tem os hormônios aí, tem de tudo. Tem de tudo nessa dieta, ele tá achando... Come uma tilápia. Exatamente. Come uma tilápia. Não fala isso que dá polêmica lá no grupo, o Bertelli vai vir aqui brigar com você. Tá, o grupo NFL de Certa Diretoria por isso que eu tô é falando. o grupo que discute piscicultura, carta do Colin Kaepernick, Zach Wilson e K-pop, tá? Então, faça parte você também, apoia. E campeonato de Magic e vários. Temos 2 campeões, inclusive, de Magic no grupo que não sabiam, não se conheciam e foram descobrir isso lá no grupo, né? Então, muito obrigado a todos que nos apoiam, muito obrigado a todos que nos prestigiam, seja aqui no chat, seja o seu play, o seu like, você que ouve no Spotify, no seu agregador de podcast toda semana, não quer fazer o Apoia-se, não quer entrar no NFL de Certa Diretoria, não tá podendo ou não tá afim, você também pode pagar uma cervejinha pra gente nesse calor, hein? Uma cervejinha gelada, só mandar o Pix, nfletc.podcast@gmail.com. Se de tudo você não quer bancar esses 3 marmanjos aqui a tomar uma cerveja, beleza, compartilha o episódio, segue nas redes sociais todas, que você já ajuda muito a gente. Essa semana tem muito jogo bom e 10h30 da manhã de domingo já tem jogo. Já começa domingão com um Jaguars e Falcons diretamente de Londres. Então você imagina, se a gente já fazia aquela maratona a partir das 2 da tarde, se preparem que esse domingo começa mais cedo. Na quinta já tem duelo divisional, já tem um Lions e Packers maravilhoso também. No domingo vai ter Bills e Dolphins, vai ter Browns e Ravens. Tem de tudo. Tem mais algum que vocês queiram destacar? Eu vou destacar o Packers e Lions, né, quinta-feira. O bicho vai pegar nesse joguinho aí. Eu não vou destacar jogo nenhum porque eu estarei fazendo mudança. Então provavelmente eu vou ficar escutando os jogos enquanto eu desembalo caixa, espirro com poeira. Vai ser bem gostoso, bem maravilhoso. Aí uma boa sorte pra você, porque a gente sabe que não é fácil mudança, não é mole, tá? Se precisar de uma ajuda... Eu sou escaldado, Ticas. Sou filho de militar, eu tava contando, eu fiz 20 mudanças ao longo da vida, e eu tenho 41 anos. Nesse caso aí, a experiência não ajuda, é sempre um trauma quando tem que fazer a próxima. E não se esqueça, se precisa... Não, é sempre uma merda. Se precisar de uma força aí, de uma ajuda, chama o Wallace, porque eu tenho artrose lombar, eu não posso te ajudar. Tá? E foi só falar em tilápia, olha quem apareceu. Tereza Bernardes, Felipe Bertelli, vieram ao chat deixar o seu... É só cutucar. Um beijo pra vocês, um beijo pra todo mundo, e até semana que vem. Beijo. Valeu.